Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, quanto tempo eu não faço um vídeo aí, né? Falando sobre algo de desenho, explicando como que eu faço alguns processos. Mas para esse ano de 2026 eu pretendo voltar com essa pegada, tá bom? Bom, vamos dar início aqui ao, a esse vídeo que eu vou estar explicando um pouco sobre como fazer cabelo, né? Fios de cabelo, que na verdade a gente não faz cabelo, a gente faz manchas, né? Que dão a entender que a gente está fazendo fios de cabelo. Então a gente está desenhando aqui, tô desenhando aqui esse Ozzy Osbourne, né? Ó, já fiz uma parte, aí essa outra parte aqui, que ela é praticamente igual à primeira, eu vou mostrar para vocês depois o processo, beleza? Então, para início aqui, a gente vai começar com esse cabelo. Eu também não quis fazer o vídeo desde o princípio, como que eu comecei aqui, porque eu acho que fica um pouco cansativo, né? Eu acho que é mais legal quando a gente tem já uma parte pronta e aí a gente vai mostrando o nuance, vai mostrando os contrastes que vão criando conforme a gente vai dando uma sequência no desenho. Então, para eu entender aqui, ó, essa é a referência, né? O que eu gosto de sempre entender primeiro? Qual é o sentido do cabelo, né? O sentido do cabelo, ele é descendo, então eu vou me atentando a algumas mechas, algumas coisas que vão dando destaque, vão dando um pouco de um pouco de harmonia para o cabelo, né? Eu vou trabalhando as profundidades, o que é mais profundo, vou percebendo o que tem mais profundidade, aonde que tem mais volume. E aqui eu tô com lápis HB, tô trabalhando num papel Strathmore Bristol, né? Um papel super liso, então eu tô vindo com lápis HB para trazer um pouco de porosidade a esse papel, né? Tirar essa camada super lisa do papel e trazer um pouco de rispidez para ele. Então por isso que eu já não vou aplicando a lapiseira 05 com grafite 4B ou 6B, enfim, eu não vou fazendo isso direto. Aqui eu tô trabalhando e eu vou passando o lápis, ó, em um sentido único. Tá vendo? Eu vou trazendo lá, um sentido único assim, né? Porque o cabelo, como ele é liso, então ele me permite que eu faça apenas esse sentido, mas se ele fosse cacheado ou se fosse um outro tipo de cabelo, crespo, eu faria outros movimentos, claro. Ó, vou trazendo fluidez pro cabelo, porque ele se movimenta, né? O cabelo ele tem algo meio que vivo nele, né? Quando o cabelo é longo, assim, ele tem uma certa fluidez, ele se mexe, ele tem uma... Parece que tá vivo mesmo, né? Então eu vou trabalhando isso, ó. E aí aqui, nessa parte, eu vou trabalhando com lápis com a ponta mais levemente inclinada, não exatamente assim, né? Ó, porque se eu fizer assim, ó, eu trago uns traços mais firmes, ó. E eu não quero esses traços, tá? Eu quero apenas tirar esse aspecto muito liso do papel. Então por isso que eu vou fazendo dessa forma. Aqui em cima, aqui ó, eu vou deixar um pouco vazado. Eu não vou levar todo o, o grafite até lá em cima, porque depois ali tem um brilho bem legal. Então eu quero preservar isso aqui para manter esse brilho, tá? E eu vou passando, ó. Mas eu vou passando tentando formar já aonde que eu vou depois trabalhar com mais profundidade e deixar as partes que tem mais volume também. Então, para fazer cabelo, eu sempre indico para você fazer com calma, tá? Não fazer nas pressas, não fazer de qualquer jeito, não sair pintando as coisas de qualquer jeito, não.
vai entendendo o processo, vai entendendo o comportamento das mechas, dos fios, para você fazer um trabalho mais harmonioso, para ficar uma parada bem legal depois. Que quem olha assim fala, mano, olha esse cabelo, cara, porque é uma coisa que chama muita atenção de quem olha os desenhos da gente. Quando a gente mostra os desenhos, né? Tipo, uma coisa que chama bastante atenção é justamente o cabelo. Por quê? Porque o cabelo tem uma certa dificuldade maior, né? Para você trazer um realismo legal, para você deixar as pessoas mais impressionadas, você tem que fazer ele com calma. Não adianta você sair só pintando de qualquer jeito, achando que vai dar certo só pintar. Não é isso. Ó, agora eu vou vir com o pincelzinho, com as cerdas mais duras, e vou passar para eu conseguir preservar essa textura que eu fiz. Porque o cabelo na verdade é uma textura, né? Então deixa eu passar aqui nessa parte que tá já pronta. Porque o que eu faço, ó, essa parte que tá pronta, ela me solta um pouco de grafite. E aí eu consigo deixar essa parte do HB um pouquinho mais escurinha, tá vendo? Conforme eu vou passando, ela escurece um pouco mais. E aí, fora que eu vou pegando alguns defeitos que eu vejo aqui, e já vou arrumando também. Ó, então aqui, bem dizer, foi feito a primeira camada, né? Aqui vou aplicando camadas. Ó, beleza, apliquei a camada. Agora eu vou vir com a lapiseira 05 com grafite 4B. Agora eu vou passar ela mais de lado, tá? Ó, eu vou passar ela mais de lado e vou trabalhando aonde tem mais profundidade. Aonde tem mais profundidade aqui, ó, nessa parte que tá próximo do rosto, ela já me dá uma profundidade maior aqui. Eu já vou pintar mesmo, porque aqui é bem escuro, então não preciso fazer exatamente as mechas. Ó, aqui também. Então já vou delimitando, mas eu tô passando bem leve, tá? Eu não tô apertando, não tô acalcando a lapiseira, eu tô só passando ela de leve. Deixa eu deixar ela mais de lado. Ó, e aí eu vou girando a lapiseira, porque agora eu quero sim definir os fios. Isso não é uma regra, tá? Estou falando da forma que eu faço. Não existe uma regra para ser feito, eu sempre digo isso, né? Existem formas de fazer e tá tudo bem. Se você aí se encontra de um jeito diferente de fazer e que dê um resultado bacana, satisfatório, tanto para você quanto para quem olha, maravilha, show de bola. Porque não adianta a gente falar assim, ah, eu faço de outro jeito, mas também não traz um resultado legal, né? Vou trabalhar aqui, tem uma profundidade bem legal, que faz uma separação da mecha. Aí. Tá vendo que vai dando uma profundidade bem legal? E aí aqui, ó, eu vou pensando aonde que eu quero pegar a lapiseira para passar, tá? Eu não vou só passando de qualquer jeito. Eu vou imaginando mais ou menos conforme tá me mostrando ali a referência. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar com muita cautela para não ficar de qualquer jeito. Aqui eu vou fazendo formato de pêndulo, porque
Deixa eu abrir um pouco mais essa imagem. Aí que fugiu. Aqui, escurecer um pouco mais, travar. Aí fica mais fácil, não precisa ficar mexendo a folha pra lá e pra cá. Ó. Não lembro o que eu estava dizendo. Eu vou trabalhando, tá vendo? Eu vejo algumas pessoas fazendo e não é que eu acho errado, sabe? Tipo, eu não... Mas eu vejo que o resultado que ela queria alcançar não é alcançado pela falta de paciência. Tem uma divisão entre a mecha, que aí essa mecha vem pra cá e essa aqui vem pra lá, tá vendo? Ela faz isso aqui e essa aqui ela cai, ela vai dar continuidade aqui embaixo, então eu faço a separação. E assim, eu vejo muita falta de paciência mesmo, assim, sabe? Tipo uma vontade de fazer bem feito, mas com pressa de acabar logo, pra, sei lá, às vezes pra ver o resultado, ou pra postar logo, enfim. Eu já tive muitas essas paranoias, hoje em dia eu já não tenho mais. Eu deixo curtir o momento mesmo, passo a apreciar meu momento aqui de desestresse, enfim. Então, não existe pressa para aquilo que te traz paz, né? Se você tem pressa, você vai terminar logo. E se te traz paz, por que você quer terminar logo? Não faz sentido. Então, eu parei com essas paranoias assim de... Ah, mano, tem que terminar logo e tal, não sei o que, quero ver pronto, cara. O resultado sai muito mais satisfatório quando você faz com calma, com precisão, entende o processo, entende o que você tá fazendo. Às vezes você nem tá entendendo o que você tá fazendo, mas só do fato de você fazer com calma, você já consegue ter um resultado bem legal. Aqui eu apliquei a outra camada com a lapiseira 05 com grafite 4B. Tá vendo? Já deu um aspecto bem legal. Aí eu falo assim, pô, tá bacana, tá legal já, né? Tipo, tá bacana. Só que o que acontece? Possa ser que quando eu for fazer o rosto, escurecer o rosto, essa parte aqui ela fique muito clara. Aí eu preciso vir aqui novamente e escurecer de novo. Então nem sempre tá definido e tá pronto. Porque aqui na referência o cabelo dele é bem pretinho, né? É muito preto. Então, por mais que pareça que às vezes tá bom, aí possa ser que quando eu for escurecer o que tá em torno, isso aqui clareie muito. Aqui mesmo eu já vou escurecer bastante, ó, essa parte da orelha. Porque como ela tá bem escurinha aqui, na referência, eu vou seguir o que tá aqui. Porque depois, realmente, por hora que eu escurecer essa parte de dentro, vai ficar um pouco claro. Aqui eu vou pegar mais de ponta assim, porque aí eu consigo trazer um pouco mais de grafite. Se eu deixar ele de lado, eu vou acabar tendo que passar mais vezes.
É bem legal quando a gente tem uma referência que te mostra as coisas assim, tipo, bem nítidas, né? Pra você poder fazer um trabalho bacana. Porque às vezes você pega algumas referências que elas não te trazem algumas coisas. E aí você, vamos dizer assim, teoricamente tem que ficar inventando pra poder fugir do que você não tá enxergando na imagem. E já aconteceu comigo várias vezes, porque tem referências que eu pego ou que eu vou trabalhar, principalmente quando é encomenda assim, né? Que às vezes a foto não tá numa boa qualidade. Aí eu tenho que ficar manobrando, né? Pra poder fazer um trabalho legal. Às vezes não tem um contraste bacana, eu tenho que editar a foto, colocar a foto no aplicativo para poder editar ela. Que eu vou trazer um pouco de profundidade também, porque tem várias divisões aqui no cabelo dele. Ó. Também aqui em cima tem uma bem... Divide essa mecha da franja. Aí eu vou, tá vendo? Agora eu vou começar a trabalhar essas profundidades, assim, essas divisões que tem na mecha, no cabelo, na franja. Ó. Por isso que é bem bacana, antes de começar a fazer o desenho, você dá uma estudada nele. Esse desenho aqui, inclusive, eu dei uma ramelada nele bem grande. Tipo, esse é o segundo que eu tô fazendo. O primeiro eu fui muito afoito para fazer, e aí eu escureci essa parte de trás aqui e ficou uma cagada, cara. Aí eu tive que tentar, ainda fiquei tipo uma semana olhando para ele para ver se eu conseguia recuperá-lo, para ver se eu conseguia fazer alguma coisa. Eu falei, mano, se eu escurecer vai dar. Só que eu tinha jogado um 14B aqui, então tipo assim, nada que eu fizesse, se não fosse uma tinta, eu ia conseguir escurecer isso mais. Porque o fundo tava mais escuro do que a parte da frente. Não que isso fosse possível, mas estava muito gritante, muito diferente. E não ia ficar legal. Aí eu... Fora que eu utilizei também outros mesclei dois tipos de lápis. E aí deu uma zoada legal. Aí eu falei, bom, deixa eu fazer novamente, não tem problema. E aí eu refiz ele, tanto que eu acho que eu nem vou escurecer essa parte do fundo, porque tô achando que tá bem legal assim, não sei ainda, vamos ver. Tá um pouco diferente, né, da referência. A referência tá bem legal também, fundo escuro. Eu não sei se vai ficar bacana. Questão de gosto mesmo. Vou ver depois no final o que eu faço. Porque também tem aquela questão, né, mano? Quem faz sabe o quanto é chato fazer fundo blackout escurão. Mano, você faz, parece que não rende, tá ligado? E não é só pintar, tipo, você tem que aplicar as camadas e deixar tudo homogêneo. Você não pode deixar uma parte mais escura, outra parte mais clara. Tem que ficar uma
parada bem lisinha para ficar bem legal. Então, confesso que dependendo do trampo eu até evito fazer porque é chato pra caramba. Você perde horas e horas e horas ali e o bagulho não rende. Aí tá ficando bacana. Vamos ver com a borrachinha. Fazendo alguns fiozinhos aleatórios. A borrachinha é bem bacana. Mas eu preciso providenciar uma da ponta achatada. Lá pra fazer essas coisas é melhor. Eu vou passando e vou limpando ela porque ela vai grudando. Cara, esse papel ele é muito bom, muito bom. Ele tem um custo-benefício bacana. E ele tem uma aceitação de grafite assim muito da hora, assim, sabe? Tipo, ele aceita o grafite fácil e para você apagar também, tipo, ele não mancha. Então, eu gostei bastante de usar esse papel. Posso te falar que foi um dos melhores que eu usei até hoje. Acho que ele só perde pro Fabriano mesmo. Mas por algumas questões técnicas só, tá? No geral, assim, ele é bem bacana mesmo. É que o Fabriano, ele tem uma textura muito boa, né? Ele é liso, mas ele tem uma maciez muito da hora. E ele também aceita o grafite mais fácil, eu acho. Para espalhar ele é melhor. E a coloração dele que eu acho bacana também, que ele é bem branco. Esse aqui ele tem um pouco de acetinado. Agora eu vou pegando todos os... Tô passando bem leve, tá? Não tô só pra marcar mesmo os fios. Por isso que eu falo, tá vendo? É uma questão que se você quer fazer bem feito, você não pode fazer de qualquer jeito. Aí no outro lado ele tá bem mais claro. O cabelo tá bem mais... Bem, com muito mais brilho, na verdade. Mais claro não. Mas ele tá com mais brilhos. Então eu não posso abusar muito aqui. Porque do outro lado ele vai estar mais brilhoso. Então, se eu fizer muitos fios brilhosos aqui, eu tipo perde o sentido da tonalidade da luz.
Você vê que, meu, é um trabalho de construção mesmo, de paciência, né? De fazer sem se preocupar com o ficar pronto, né? Trabalhando bastante detalhezinhos para ficar bem legal. É igual eu falo, não adianta você fazer pensando no resultado final e aí o final fica inacabado. Agora eu passo esse pincel aqui para dar uma suavizada, pra não ficar tão gritante. Igual aqui, ó, eu percebo que tem esfuminha aqui sujo mesmo. Ó, igual aqui, ó, percebi que ficou um pouco marcado. Aí eu venho e passo esfuminha, dá uma suavizada. Só na onde eu fiz a sombra dos fios, tá vendo? Aqui também é a mesma coisa, ó. Vou dar uma marcada aqui. Tem tipo uns fios jogados pra fora. Só que eu não quero também abusar muito, porque esses fios eles não estão tão fora do modelo do cabelo dele, entendeu? Então eu quero só mostrar que tem uns fiozinhos pra fora ali. Agora eu vou só fazer uns aqui no acabamento, pra também dar uma quebrada nessas pontas mais zoadinhas que ficaram aqui. Aí. Eu não quero abusar muito não. Só bem na ponta mesmo, tá vendo? Formar um degradezinho de lá pra cá e daqui pra lá e tá tudo certo. Ah, isso eu não viu, perdão. Aqui. Fiz com a canetinha borracha aqui. Aí eu vim com o pincel. E aí tô dando uma quebrada, só jogando o grafite que tá aqui pra cá, ó, só pra formar, entendeu? Pra dar um acabamentinho, porque tava bem tipo ponta dupla o cabelo, tava feio. Aqui a mesma coisa, ó. Só pra dar um acabamentinho pra ficar suave. E a gente pensa que não, mas isso dá uma grande diferença no resultado do nosso trabalho. Principalmente pra quem é apreciador, assim, sabe? Que gosta de ficar ali parado, olhando detalhes, vendo detalhes. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu gosto de tomar bastante cuidado com isso, porque querendo ou não a gente gosta de receber elogios, né, dos nossos desenhos, do nosso trabalho, da nossa arte. E mas eu desenho pra mim. Sim, você desenha pra você, eu também desenho pra mim. Só que quando alguém vai olhar o meu trabalho, olhar o meu desenho e a pessoa fica parada observando,
admirando os mínimos detalhes assim, eu gosto também. Então, se fosse para eu desenhar só pra mim, ninguém fosse ver, mas as pessoas veem, não tem como. Hoje em dia não tem como. Só de você postar numa rede social aí, qualquer, já tem gente olhando e observando. Eu mesmo sou desses assim, que eu tipo dou um zoom pra ver os detalhes, entendeu? Claro que o trabalho, quando ele tá no digital, ele é muito diferente do real, né, mano? Eu já tive essa experiência de pessoas olharem meu desenho assim e falar, mano, seu desenho é da hora na rede social, mas olhando ele assim, tipo, fisicamente, é mais da hora ainda. Isso deixa a gente muito, muito feliz, né? Aqui eu vou também trabalhar bem. Como é bem escuro aqui, bom, já comecei com 4B, eu vou finalizar, mas eu vou jogar logo um 6B aqui dentro pra dar uma destacada bacana, uma separada legal do cabelo e da cabelo, ó, você vê que fica bem parecido, né? Por mais que se eu aplicar mais camadas, não vai ficar tão diferente. Então eu vou aplicar aqui, ó, já logo um 6B, que aí ele vai dar uma diferença bacana, ó. E aí aqui eu tô pintando ele de forma circular, ó. Daí ele pegar e preencher bastante. Uma das coisas também que tem que tomar bastante cuidado é nessas divisões de rosto, orelha, tá? Eu vejo bastante gente fazendo uma linha assim, e aí depois não consegue tirar essa linha, não consegue finalizar ela. Então tem que tomar bastante cuidado pra você não deixar marcado o seu desenho com linhas, né? Eu particularmente não gosto, tento eliminar o máximo de linhas que eu puder. Principalmente quando se trata de pele. Quando é algum objeto, alguma coisa, eu ainda deixo, né? Igual aqui eu deixei uma linha para poder simbolizar a costura e tudo mais. Mas no demais eu prefiro fazer sem linha, que eu acho que fica mais da hora, né? Mas isso também é de gosto e de resultados, né? Depende muito do que você quer apresentar. Ó, tá vendo? Aí agora aqui eu percebi também que ficou muito próximo as tonalidades, tá vendo? E eu não quero, aqui eu quero mais escuro. Então aqui eu já vou jogar o 6B pra deixar uma divisão cabulosa aqui mesmo, ó. E uma diferença gritante assim mesmo, tipo, mano, o bagulho é muito escuro, ó. Aí já era, ficou suave. Agora eu venho aqui com um pincelzinho, dou uma batidinha aqui, dando aquela espalhada marota, ó, toma. Bom demais, né, mano? Ó, 40 minutos de vídeo, mano. E olha o que a gente fez, uma mecha de cabelo e uma pontinha de orelha, quase 40 minutos. E aí tem cara que faz um desenho desse aqui, tipo, em 2 horas, 3 horas, ou ele, tipo, fala, mano, ficou muito bom. Cara, me desculpa, mas não tem como, mano. Se você faz as paradas na pressa, não tem como ficar bom. Agora eu vou fazer aqui, ó. Essa parte aqui é chatinha, ó. Essa parte aqui, ó, eu vou trabalhando com pêndulo, batendo e voltando, ó. Porque eu não posso marcar essa principalmente aqui a parte da testa, ó.
Aqui eu ainda consigo disfarçar depois. Agora a parte da cabeça aqui fica mais difícil. Então eu vou fazendo esse pêndulo, batendo o lápis para um lado e para o outro, para ele causar essas profundidades, ó. Eu vou deixar bem. Eu vou fazer assim, pegar daqui pra cá, que também tem que ficar bem disfarçadinho, porque é uma marcação muito comum nos desenhos da galera também. Aqui eu já jogo pra cá, ó, pra formar um encontro com a base ali, ó. E aqui eu vou vir de novo, novamente, com ele mais calmo possível também, ó. Porque depois o que eu vou fazer é passar o pincel para juntar essas duas partes e manter o brilho no meio. Só que aqui, ó, eu não posso deixar uma passagem dividida. Eu tenho que manter o degradê, manter o brilho lá em cima. Por isso que eu falei que eu não ia esticar muito, tá vendo? Porque eu sabia que eu ia precisar vir trabalhando aqui, ó. Então por isso que eu falo, tem que entender o processo para você conseguir desenvolver um trabalho legal. Ó, agora vou vir com o pincel, só que eu não vou vir com as cerdas mais durinhas não, vou vir com esse daqui, ó. Ele tem a cerda mais achatadinha. E aí eu consigo, ó. Eu vou tirando as manchinhas que vão ficando. Ah, Matheus, mas eu não tô vendo mancha. Mas eu tô. Daqui dá pra ver algumas manchas que vão causando pela ponta do lápis, que às vezes bateu de reta ou mais inclinada. Às vezes é do papel também. Tem alguns papéis que, dependendo do lugar, tem mancha. Ou às vezes pega pó do tempo e você dá mancha. Tem vários fatores aí. Porque como eu também mantenho o meu desenho sempre em cima da mesa, raramente eu guardo as coisas. Eu sempre deixo um desenho em cima da mesa. Pra justamente eu não procrastinar, sabe? Tipo, ah, mano, eu não quero desenhar. Ah, eu tenho outra coisa pra fazer. Não. Tipo, eu vou fazendo. E aí eu fico namorando ele, sabe? Quase todo dia eu vou olhando. E é real mesmo, tipo, eu vou meio que namorando o desenho. Fico parado, olhando, tentando entender, tentando estudar um pouco, observando.
divisão aqui, porque ficou essa linha muito grande. E aí eu não quero apagar, então eu vou só criar uma leve divisão. Aí aqui também é outra parada, nem adianta mexer muito aqui, porque vai vir o grafite na testa aqui, né? Vai ter a parte da testa, então não adianta mexer muito, porque senão você acaba escurecendo demais e aí depois dá ruim. Na hora que você for tentar espalhar não dá. Então é só dar uma passadinha aqui nessa parte e aí depois volta pegando aqui. Deixa eu dar só uma passada de leve aqui pra não me perder. Então você vê que não é tão simples quanto parece, mas também não é tão difícil a ponto de não conseguir fazer. É mais uma questão de prática, técnica, conhecer o material que você tem, o que você precisa fazer, o processo, né, o método de fazer, que aí vai dar certo. E essas junções aqui, ó, tem que também tomar muito cuidado para não ficar com ponta dupla. Aqui eu tô com bastante ponta dupla aqui, ó. Nesse trechinho aqui eu vou ter que vir com o lápis HB arrumando. Ó, vou pegar o HB aqui. Ó, você consegue identificar, né? Um monte de passagem. Aí eu vou arrumando, ó. Aí outra coisa também que é bem importante, você entender qual que é o melhor jeito para você fazer. Tipo, é daqui para lá ou é daqui para cá? Se for preciso, vira a folha. Eu tenho uma certa dificuldade em fazer assim, ó. Agora aqui assim já vai mais de boa, tá vendo? Você vê que vai até mais devagar, mas eu não deixo de fazer. Poderia virar folha. Aí ficaria mais fácil, tá vendo? Eu tenho mais... Opa! Aqui, ó. Aí eu tenho mais destreza pra fazer, ó. E aí eu viro novamente. Mas eu vou continuar assim. É só fazer mais devagar também que dá certo. Agora vem com um esfuminho. Uma esfumadinha aqui. Eu não gosto de passar papel higiênico quando eu estou fazendo cabelo assim, tá? Eu gosto de passar sempre pincel. Ou nesses pontos assim, que é tipo pra acabamento, o esfuminho. Quando você passa o papel higiênico ou algodão, o dedo não, pelo amor de Deus.
utiliza papel higiênico, você acaba perdendo, né, os fiozinhos que você fez, você acaba esfumando, né? E aí, tipo, fica aquele negócio artificial. Ó. Agora eu vou vir com a borrachinha de novo. Só dar uma passadinha aqui, só pra eu saber onde que é o final. Vou dar uma passada só pra dar uma tirada nessas manchas que ficaram. Ah, outra coisa que eu acho bem bacana também é você conhecer o tipo de mancha, né? Mancha escura ou mancha clara. A mancha tá pra dentro ou pra fora do desenho. É bem legal você conhecer isso, porque aí você consegue ir pegando ela. Vou passar ele assim, que aí fica mais fácil pra mim. Essa parte de cima aqui ela é bem mais brilhosa do que. Só que ficou bem artificial, tá vendo? Eu vou ter que arrumar aqui, senão. Acho que eu vou arrumar essa parte com a lapiseira HB 03. Porque aí eu consigo manter os fiozinhos que estão bem fininhos, esses, né? Sem perder tanto o brilho que eu fiz, e também e não deixando muito bruto assim, muito grotesco, sabe? Show. Aqui, principalmente nessa parte aqui em cima. Porque se eu fizer com lápis aqui, possa ser que a ponta do lápis fique muito grossa. Pode ser não, né? A ponta do lápis é muito grossa. E aí eu não consigo dar um acabamento legal. E essa parte aqui do cabelo é bem fininha. Tem uns fiozinhos assim pro alto. Agora só vim com aquele pincel de maquiagem, uma passadinha que já fica suave. Ó, deu uma quebrada legal. Acho que isso é muito grande. Vou passar esse aqui, ó. Eu gosto sempre também, outra coisa, pegar eu peguei o pincel agora. Tipo, fazia tempo que eu não usava ele, então eu não lembro quando foi a última vez que eu usei. Aí o que eu faço? Eu dou uma batida nele em uma folha de papel que eu tenho aqui do lado.
para dar uma tirada nos pó de grafite antigo. E aí eu venho passando primeiro na parte escura, assim, saca? Porque se ele tiver com vestígio ainda de grafite ou de alguma coisa, carvão às vezes que eu também uso, aí ele bate na parte mais escura e ali não vai me dar tanto trabalho depois, porque já tá escuro, entendeu? Desarrumar é pouca coisa. Agora se eu venho direto na parte clara, pum, e já aplico, mano, já tive vários BO desse, de manchar o desenho por essas rameladinhas, de tipo, não passar no... uma parte mais escura primeiro. Agora eu tô passando novamente a 4B aqui, porque como eu passei o pincel, ele suavizou muito. E aqui eu percebo que ele não tem volume, ele é mais chapado, né? É a parte que o cabelo faz um volume aqui e aqui ele fica reto. Então conforme a luz bate aqui, não tem como aqui ter tanto volume, né? Aqui fica um pouco chapado. Então pelo fato de ser mais chapado, eu tenho consequentemente um pouco mais de sombra, né? Então eu dou uma passadinha aqui, ó, pra dar uma quebrada. E aí o volume eu deixo aqui pra baixo. Então você consegue ver, né? Não sei se você consegue ver, mas se estiver ligado aí no vídeo aí, você percebe que são vários processos, várias percepções que eu tenho, né, para poder fazer a parada dar certo e ficar um aspecto bacana assim, né? Ó. Uma hora de vídeo pra gente fazer uma mecha de cabelo e vamos dizer assim, eu nem terminei, né, esse cabelo ainda, mas a gente deu uma adiantada legal. Então o que a gente fez foi essa mecha aqui, né? Essa mecha aqui todinha e esse acabamento aqui da testa, né? Da divisão do cabelo. Então, uma hora aí tem gente que faz um desenho desse inteiro. E eu... Fora que, meu, isso aqui eu demorei pra caramba pra fazer, a jaqueta. Tem bastante trabalho aqui ainda pra fazer. Quero fazer ele com bastante cuidado, sem pressa mesmo. Eu não tô com encomenda agora no momento, então quando eu tenho encomenda eu até dou uma segurada nos trabalhos próprios, porque eu sei que eu fico bastante ansioso também. Não é só vocês. E aí eu dou uma segurada nos desenhos próprios. Então como eu tô sem encomenda agora no momento, então eu vou só focar nesse desenho aqui, deixar ele bem legalzão pra entregar. Vou moldurar ele. E é isso aí. Bom, vamos ficando por aqui dessa vez. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você goste. Desculpe o barulho externo, mas eu não posso deixar de gravar pelo fato de eu não conseguir controlar os barulhos lá fora. Mas eu acho que rendeu bastante esse vídeo, rendeu bastante o que a gente fez. Então se você gostou, né, deixa uma curtida aí, deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida também, pô, manda aí qual que é a sua dúvida. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Se eu não puder, eu vou atrás de quem tem alguma resposta para poder ajudar, tá bom? Mas não deixe de comentar não, fortalece aí, tá bom? Eu vou ficar por aqui e aí a gente vai fazendo um próximo vídeo aí, mais coisas para esse desenho. Pretendo finalizar ele agora fazendo vídeos, né?
rosto, olho, principalmente esse óculos aqui que ele é bem legal, vou até te mostrar já para adiantar, ó. Tá vendo? Ele é escurinho, então ele tem um reflexo dentro, então tem um contraste bacana pra, pra deixar, tipo, a perspectiva, deixar a entender que o óculos é mais escuro, mas eu não posso escurecer muito, porque senão fica muito estranho. Vai ser bem legal, tá bom? Então, fique por aí, fique ligado, vai acompanhando aí o trabalho. E é isso, tamo junto, valeu e até a próxima.